Oi, gente. Na semana passada, nossa aula de geografia foi até bastante extensa, né? Porque a gente trabalhou aí com a história das divisões territoriais do Brasil, né? Como essas divisões foram dadas ao longo da história. A gente estudou aí 3 períodos, né? Como o Brasil era dividido no período colonial, depois no período do Império e agora no período da República. Então essa aula foi um pouquinho mais longa. Então hoje vai ser uma coisinha mais rápida, mais básica, só para fixar melhor essas mudanças territoriais do nosso país e também adicionar algumas informações referentes ao Brasil em relação ao mundo, tá? Isso tudo vai estar lá na página 346 do livro, que a gente vai estar realizando as atividades da página 347, as duas. Uma coisa importante, aqui na página 346, o autor do livro está falando sobre algumas organizações que existem no mundo. E aqui ele cita, por exemplo, a Unesco. Não sei se vocês já ouviram falar na Unesco, mas a Unesco, ela é uma organização. Unesco significa Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Isso quer dizer o quê? Que ela é um órgão que facilita e que incentiva, por exemplo, a troca de cultura, de aprendizado entre países. Existem, por exemplo, a Unesco ajuda estudantes de um país a ir viver em outro país para estudar lá, conhecer aquela cultura, coisas dessa forma, tá? Aí aqui o livro traz também a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Lembra que eu falei para vocês lá na primeira aula de geografia, ainda na escola, que a gente tem muito essa mania de falar os americanos, e se referir só aos Estados Unidos, quando a gente fala os americanos? Que a tia falou assim, gente, americanos somos todos nós que moramos no continente americano. Nós somos da América do Sul, então também somos americanos. Essa OEA, ela é uma organização que funciona em prol dos Estados americanos, todos os países das Américas, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá, México, Uruguai, todos os países do continente americano no geral, tá? Ele facilita as relações diplomáticas desses países. O livro cita também a ONU. A ONU é a Organização das Nações Unidas. A ONU ela foi criada no final da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, a gente ainda não entrou nesse assunto, mas a gente deve entrar mais pra frente. A Segunda Guerra Mundial foi uma briga que envolveu quase que o mundo todo e que dizimou grande parte da população. Então a ONU ela surge ao fim dessa guerra para impedir que coisas desse tipo aconteçam, que as decisões e os embates e discussões aconteçam por meio de conversas e ações diplomáticas e não mais por guerras com bombas e nada disso, tá? Então a ONU é responsável por, vamos dizer assim, preservar e manter a paz entre as nações do mundo. Aí na primeira atividade, aí na página 347, tem duas atividades número 1. Na primeira, vocês vão completar o textinho, e esse textinho está relacionado a informações que a gente teve na aula passada. Mas vocês vão encontrar isso melhor na página 346, nesse primeiro texto da página 346. Que aí vai estar explicando algumas dessas mudanças territoriais do Brasil, que a gente já viu, mas tem algumas informações aqui que a tia não colocou no caderno na semana passada. Tá? Então você vai completar de acordo com as informações desse texto. Aí aqui nessa parte do texto ele vai estar trazendo, por exemplo, quando que o território de Fernando de Noronha foi anexado ao Brasil, informações desse tipo. E também vai estar falando sobre as capitais, sobre os estados que já foram capitais do Brasil, tá? Então a gente vai fazer essa leitura e resolver o primeiro exercício. E o segundo número 1, que é lá embaixo, aqui, ó, no Relembrando, aí você vai escrever quais são esses órgãos internacionais, que foi os que eu acabei de falar agora, e quais são as responsabilidades deles no mundo, para que eles servem, o que eles fazem, tá bom? E por hoje é só isso mesmo. Beijinhos.